Olá pessoal, vamos aí para nossa aula de climatologia e hoje a gente vai falar do capítulo 6 da nossa sequência de estudos, né? Nosso sexto assunto, que é umidade atmosférica, ok? Então, umidade atmosférica a gente está falando aí de ar, certo? Umidade no ar. Mas, para falar sobre isso, é importante a gente ter alguns conhecimentos, né? A água, ela se apresenta naturalmente, né, ou na natureza, em das três formas possíveis físicas dela, né? Claro, das três formas possíveis tradicionais, vamos dizer assim, né? Que hoje já se consideram algumas outras formas, como plasma, coisas do tipo. Bom, mas pensando nas suas formas tradicionais físicas aí, que é estado líquido, gasoso e sólido, a água se apresenta nos três estados, né? Não é muito difícil a gente pensar como que a água se apresenta em estado sólido, por exemplo. Ela se apresenta como neve, como gelo, como granizo, né? Como cristais de gelo, por exemplo, numa geada, qualquer coisa desse tipo, ou na própria formação da nuvem, a gente tem muitos cristais de gelo, ou gelo mesmo, né, em bloco, que a gente tem também na formação das nuvens. No estado de vapor, que é o que a gente vai estudar aqui nessa aula, na forma gasosa, ela está em estado de vapor d'água, tá? O vapor d'água é a forma gasosa. E em estado líquido também, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, a gente tem a água da chuva, né? Ela em estado líquido, águas dos rios, etc. Na atmosfera, especificamente, a gente vai ter ela em estado líquido na chuva, nas nuvens, e, por exemplo, na neblina e no orvalho. Tá? Apesar de muita gente pensar que a neblina e o orvalho são estados gasosos, eles não são, eles são estados líquidos. Tá? A gente já tem um tamanho de gotícula que é considerado como estado líquido e não mais como estado gasoso, tá? Então a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente aí, mas no estado gasoso, então a gente tem a água em estado de vapor, ok? E a água na atmosfera, né, como diz aí o slide, ela acontece em diversos processos físicos naturais, como vapor, que é a origem de todas as formas de condensação. Então, como que se forma uma chuva, como que se forma, inclusive, uma nevasca, uma geada, qualquer coisa desse tipo. Todos os tipos de precipitação e condensações que a gente tem na natureza, eles começam a partir do vapor d'água, né, da água que é evaporada. Transporte e distribuição de calor no ciclo hidrológico, né, falando sobre umidade, a gente tem bastante isso, né? Transporte de calor, por exemplo, quando você está fazendo o cálculo, por exemplo, de uma, a gente falou um pouco na aula passada, de uma sensação térmica, a gente sabe que, por exemplo, a porcentagem de umidade daquele lugar, ela é preponderante para a nossa sensação térmica. Um lugar muito úmido, a gente vai ter bastante acúmulo de calor ali, então, além do que ele vai fazer um processo natural aí para a gente de suor, né? A gente vai fazer a gente transpirar bastante, né? Em lugares muito, muito úmidos, né? Então, se você for lá para Manaus, lugares onde você tem 90% de umidade relativa do ar, aí comumente você vai, e muito calor, né? Um lugar quente, com bastante umidade, você normalmente tem essa tendência de transpirar muito. Por conta exatamente dessa troca de calor que você faz com o meio, certo? Absorção seletiva de comprimentos de onda, como a gente já falou lá nas aulas anteriores, né? Sobre a importância do vapor d'água para a incidência de radiação solar, que ele armazena calor, muitas vezes armazena energia, ou muitas vezes ele reflete essa energia. Então o vapor d'água tem uma função bastante importante no processo de efeito estufa, no processo de aquecimento e
do planeta por conta da absorção de energia e de comprimentos de onda seletivos, né, que são específicos ali do vapor d'água, que na verdade ele vai ter um leque muito grande de absorção de comprimentos de onda. Evaporação e transpiração, como a gente já falou. Então a gente tem esse processo nosso, né, de transpirar, assim como a própria natureza tem o processo de transpiração das árvores, etc., que a gente vai chamar e a gente vai estudar lá no fim da matéria como evaporação, que é um processo de evaporação e transpiração simultaneamente. Então a gente chama esse processo de evapotranspiração. Condensação e orvalho, né? Então, na evaporação e na transpiração, em geral, a gente tem consumo de energia. Então, quando a gente evapora, quando a gente transpira, a gente consome energia. E, normalmente, quando a gente já condensa, já passa a água para o estado do gás para o líquido, a gente vai ter um processo de liberação de energia aí, tá? Então, a gente consome energia, outro a gente libera energia dentro do balanço energético aí. Então, a umidade do ar atmosférico, ela é a água existente no ar sobre a forma de vapor, ao qual se encontra misturado com os demais gases da atmosfera. E aí a gente vai falar uma coisa que a gente já havia falado lá na primeira aula na segunda aula, na verdade, né, sobre composição da atmosfera, e a gente vai ver que existe uma variabilidade de porcentagem de umidade natural na atmosfera, né? E o que vai acontecer? Então, a nossa umidade, ela vai poder variar entre 0 e 4% do total da atmosfera. Lembra que a gente falou isso já naquela aula, né? Mas a gente vai repetir aqui que, eu acabei de falar ali no slide anterior que em Manaus a gente tem 90%, 100% de umidade. Aí você vai me dizer que o máximo que a gente pode ter é 4%? Bom, 4% vai ser a quantidade de vapor que a gente vai ter no total de gases que a atmosfera tem, tá? Lembra então que a gente viu aquela composição de uma quantidade de nitrogênio, uma quantidade de oxigênio, né? Então, lembra que aquela composição dava lá 99%, e aí eu falei, mas na atmosfera a gente pode ter 4%, mas como é que acontece isso? Vai acontecer isso bem perto da Terra, né? Essa composição é média na atmosfera. Bem perto da Terra, a gente vai ter essa variação nesse total aí, quando a gente soma oxigênio, nitrogênio, todos os outros gases que a gente tem na atmosfera, etc., e vapor d'água, aqui perto da Terra a gente pode chegar a 4% de vapor d'água. É claro que quando a gente vai analisar esses 4% aí de vapor d'água, a gente vai usar uma umidade que chama umidade relativa do ar, que em determinados momentos, nem sempre, o que a gente vai chamar de 100% de umidade quer dizer que tenha 4% de umidade na atmosfera, tá? Porque isso vai depender da pressão de saturação de vapor d'água, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas o que vai acontecer? Em determinados lugares onde a gente estiver com a temperatura muito alta, um lugar muito quente, a gente pode chegar a ter no máximo, tá? Aí, no máximo, esses 4% de quantidade de umidade no total dos gases que compõem a atmosfera. Principalmente a gente está falando de atmosfera baixa aqui, tá? Essa atmosfera que a gente está vivendo aqui num espaço aí de 200, 300 metros de altitude, mais baixo ainda, de 2, 3, 4 metros de altitude, onde isso vai acontecer com mais frequência, certo? E a gente não usa o termo teor de umidade atmosférica, porque isso não é a gente não está falando de teor, tá? A gente está falando da quantidade de ar atmosférico aí, ok? Então isso não é teor. E a umidade de ar atmosférico, ela tem um impacto bastante grande na nossa vida, né? Então a gente tem doenças que são causadas, por exemplo, por locais com baixa umidade. Se a gente pega, por exemplo, o centro-oeste brasileiro,
um lugar onde tem umidade muito baixa, alguns lugares do Nordeste brasileiro. O Norte, em geral, tem umidade muito alta, mas o Centro-Oeste e o Nordeste brasileiro, no Sul, dependendo da época do ano, até no Sudeste, dependendo da época do ano, a gente tem umidade do ar muito baixa. Essa umidade do ar muito baixa vai fazer o quê? Ela vai ser um vetor, vamos dizer assim, de transmissão de doenças, né? Se você for lá num médico, num pneumologista ou num otorrino, durante os períodos de inverno aqui no Sudeste, né, onde a gente tem teores de umidade muito baixa, o que eles vão dizer? Você tem que passar soro no nariz. Por que você passa soro no nariz? Para você aumentar a umidade das vias aéreas superiores. Por quê? Porque os vírus, eles se propagam muito melhor em locais secos. Então, quando a gente umidifica as vias aéreas superiores, né, que são onde a gente respira, quando a gente umidifica esses locais, a gente diminui a nossa chance, por exemplo, de ter uma doença transmitida pelo ar, por vírus, por coisas desse tipo, né? Gripes, etc. Inclusive hoje, né, que a gente está na época do corona aí, é bom manter sempre as vias aéreas superiores bem úmidas. E o que acontece? Quando a gente não tem umidade no ar mesmo, a gente tem que umidificar isso de outra forma, uma forma que é isso que os otorrinos vão pedir, os pneumologistas vão pedir, para a gente fazer essa umidificação forçada, vamos dizer que não é natural, né? Então a umidade tem bastante relevância para a gente, né? Em momentos de baixa umidade, o que é muito comum de a gente ver, nós que somos da área ambiental, a gente vê queimadas. Por quê? Porque a vegetação está seca, e a gente sabe que vegetação seca, ela é estopim para pegar fogo, né? Qualquer coisa que você jogar ali uma bituca de cigarro, você pode pegar fogo, né? Quem assiste lá, já assistiu aqueles programas onde o cara ensina você a pôr fogo, por exemplo, numa situação de emergência, que você não tenha nada, esteja no meio de uma mata, o que você faz? Você pega folhagem seca, né? E você tenta gerar uma faísca, porque a chance da faísca pegar numa folhagem seca é muito alta, porque a folhagem seca ela é propícia para isso, ela não tem umidade, então ela pega fogo muito mais fácil do que uma folhagem que tem umidade, né? Então o que vai acontecer quando pegar fogo no lugar que tem umidade? Automaticamente vai evaporar toda a água que tem ali, né? Então a folhagem seca ela causa, por exemplo, queimadas e coisas do tipo, pragas em plantações e diversas outras coisas, né? Então a umidade do ar ela tem assim como chuva, assim como temperatura, que são coisas que a gente está muito acostumado a trabalhar, né? Com chuva e temperatura, né? Quantidade de chuva e temperatura, porque afetam bastante a gente. Eu acho que o terceiro item, vento também, né? Afeta bastante a gente. Mas aí, talvez junto com o vento até, uma das coisas que a gente tem aí bastante, um pouquinho mais de entendimento e de acesso, vamos dizer, ao conteúdo aí, a entender um pouquinho do que a gente está falando, é a umidade do ar, certo? Mas aqui, claro que em climatologia, o conceito de umidade do ar que as pessoas têm não está errado, está certo, né? Elas entendem mais ou menos o que quer dizer umidade do ar, mas a gente vai falar aqui, explicar para vocês um pouco melhor o que é essa umidade do ar e como que as coisas acontecem, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem uma variação aí variação no tempo, né, da umidade relativa, aqui na figura de baixo, tá? Nessa figurinha aqui de baixo, aqui ó, nessa figura de baixo, a gente tem aí 3 cidades, Piracicaba, Manaus e Brasília, né? Brasília está no centro-oeste, que eu havia falado para vocês, Manaus no norte, Piracicaba aqui no sudeste. A gente vai ver então que em Brasília, lá para julho, agosto, durante o inverno, a umidade relativa deles chega a 50%, aí, que é uma quantidade bem baixa, né? Manaus, por sinal, lá no verão, como eu havia falado para vocês, ela vai ficar beirando a casa dos 90%, vai chegar a 100 alguns dias, tá? Isso aqui é média de 30 anos, então é uma variação média aí dos janeiros. Ela tem média em março, que é fevereiro, março, que é a época que mais úmida, ela tem média de 90%, então isso vai chegar a 100 alguns dias tranquilamente.
Assim como Brasília tem média de 50% e vai chegar a 20%, vai chegar a 15%, normalmente, com frequência, tá? Aí aqui já no Sudeste a gente vai ter uma umidade que vai variar aí entre 60% e 80% em média, mas vai chegar mais que isso, vai chegar a 100% e vai chegar também a 40%, 30%, que é aqueles momentos de criticidade. E ali em cima a gente tem as pressões de vapor, tá? Na linha amarela, na linha vermelha, a gente tem a pressão de saturação de vapor d'água, que é que eles chamam, que a gente chama de ES, é a pressão de saturação, e o EA, que é a pressão parcial. Pressão parcial, na verdade, o que é? É a quantidade, a pressão que a gente tem de vapor atual, tá? Então ela chama pressão parcial ou pressão atual ou pressão momentânea de vapor d'água. O que quer dizer pressão atual de vapor d'água, né? Por que pressão de vapor d'água? Bom, a gente já falou sobre pressão atmosférica, né? Que é aquele peso, vamos dizer, que os gases têm em cima da gente. E a gente costuma separar a pressão atmosférica, que ela é a soma de duas coisas. A pressão natural de todos os gases, exceto o vapor d'água, mais a pressão de vapor d'água, tá? Então, a soma da pressão de todos os gases mais a pressão que o vapor d'água gera em cima da gente, a gente tem a pressão atmosférica. Então aqui, quando a gente está falando quando a gente vai falar sobre umidade, a gente vai usar só essa pressão, né? A divisão de pressão atmosférica em duas pressões, que é a pressão dos gases mais a pressão do ar, a pressão a pressão todos os gases, mais a pressão de vapor. Para a gente aqui em climatologia, o que vai importar na hora de fazer umidade vai ser essa pressão de vapor d'água, ok? Então ali a gente tem na curva, a curva vermelha é a pressão de saturação de vapor d'água e a curva azul é a pressão atual de vapor d'água. E por que ela tem esse deslocamento? Aí a gente vai estar no horário do dia, certo? Então, das 0 horas às 24 horas, né? Do primeiro minuto ali, né? Do 0 horas e 1 minuto até as 24 horas. O que vai acontecer? Quando a gente tiver a maior temperatura do dia, que vai ser ali por volta das 14, 15 horas, que a gente vai ver que está o maior pico de pressão de saturação, nesse horário vai ser o horário onde a nossa pressão de saturação vai ser máxima, tá? Por quê? Por conta esse é um valor médio também, tá, pessoal? Por conta da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a nossa pressão de saturação. Quanto menor a temperatura, menor a nossa pressão de saturação. Tá, agora vamos entender o que é isso, né? E é o que eu falei para vocês daquela questão dos 4%, que ela não necessariamente tem a ver com estar 4%, ela tem a ver com estar perto da pressão de saturação. Vamos imaginar que a gente tenha um volume de ar aí, né? Imagina na sua frente um cubo aí de 50 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros, um cubo, certo? Um pequeno cubo ali. O que vai acontecer? A quantidade de ar, de vapor, que cabe dentro desse cubo, ela vai depender da temperatura em que a gente vai estar. Quanto mais quente estiver, quanto maior a nossa temperatura, mais água, né, mais vapor da água vai caber dentro desse cubo. Quanto mais frio tiver, menos vapor d'água vai caber dentro desse cubo. Então, imagina que a gente está mexendo no volume do nosso reservatório, tá? Isso é uma coisa que a gente não... Fisicamente, isso não é possível na nossa cabeça de acontecer, mas vamos pensar que a gente tenha um reservatório de água, certo? O que acontece? A gente consegue mexer na quantidade de água que cabe de vapor d'água, né, que cabe nesse reservatório, sem mexer no tamanho dele.
E qual que é a condição para a gente não mexer no tamanho desse reservatório? Imagina a caixa d'água, né? Uma caixa d'água que cabe 1.000 litros de água. Agora a gente consegue fazer ela caber 5.000 litros de água sem mexer no tamanho dela, só aumentando a temperatura. É isso que vai acontecer no ar. Quanto maior a nossa temperatura, mais vapor vai caber na mesma quantidade de ar que a gente está falando ali em metros cúbicos de ar, certo? Então vai aumentar a capacidade do nosso ar de receber vapor. Por isso que ali, nessa curva, a pressão de saturação ela varia tanto assim. A pressão atual de vapor d'água, ela quase que se mantém. Durante a madrugada ela é um pouquinho menor, aí ela começa a subir e se mantém num patamar ali, que é a pressão de vapor d'água. Por quê? A nossa pressão de vapor d'água que está mostrando ali é que ela não variou durante o dia, né? Então a gente teve uma pressão de vapor d'água constante ali. Agora, a pressão de saturação, ela aumentou muito. Então, para a gente saturar o ar de água, ou seja, para a gente ter muito vapor d'água no ar, ao ponto de saturar, de eu não ter mais aonde pôr vapor d'água no ar, o que tem que acontecer com a minha curva vermelha? Ela tem que bater lá na minha curva azul. Importante, tá, pessoal? A nossa curva azul nunca vai ultrapassar a curva vermelha. Por quê? Se a quantidade de vapor d'água que a gente tem atualmente, que é a pressão, o EA, pressão parcial de vapor d'água, pressão atual de vapor d'água, ela encostar na pressão de saturação de vapor d'água, o que vai acontecer com a próxima quantidade de vapor d'água que quiser entrar na atmosfera nesse momento? Ela não vai conseguir. E aí, o que vai acontecer? Um pedaço desse vapor d'água vai vir líquido. Por quê? Porque eu não posso ter mais água no ar do que essa temperatura, né? Imagina a nossa caixa d'água lá, então. Era uma caixa d'água de 1.000 litros, a gente aumentou muito a temperatura, ela cabe agora a 4.000 litros, certo? Só que eu venho com 4.300 litros. O que vai acontecer com esses 300? Ele vai transbordar, só que a gente está falando de uma quantidade, de um volume na atmosfera. E como é que ele transborda? Né? Porque ele está em vapor. Ele vai transbordar porque ele vai se transformar em líquido. Certo? Ele vai se transformar em líquido. E que horas que é muito comum acontecer isso? Da nossa pressão atual de vapor d'água ultrapassar a curva da saturação. Quando é possível acontecer isso? Quando a nossa curva de saturação estiver muito baixa, que é o caso do que está mostrando ali, entre 4 e 7, 8 da manhã, onde a nossa curva de saturação de vapor d'água está muito baixa. Aí a minha curva de pressão atual de vapor d'água encosta nela. Lembra que eu falei no começo dessa aula que a gente tem o costume de pensar que neblina ela é vapor? Não, ela não é vapor, ela é líquido. E quando que acontece neblina? Que horas do dia que é muito comum a gente ter neblina? Ou muito à noite, né? Que aí é muito comum, assim, a partir das 7 horas, 8 horas da noite, a gente começar a ter orvalho. Orvalho é muito mais comum nesses horários, mas neblina, em geral, bem de manhãzinha, né? Quando você vai lá para o trabalho às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, e você pega neblina. Onde é comum ter neblina também? 6 horas da manhã. Quando a gente tá, por exemplo, se a gente vai viajar, se a gente vai para uma baixada, porque numa baixada normalmente tem um rio ou passa perto de uma represa, certo? Por quê? Porque ali eu vou ter muito vapor de água. E o que vai acontecer nesse momento? A minha caixa d'água lá, ela tá muito pequena, porque é a hora mais fria do dia, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a hora mais fria do dia. Como eu falei, o que vai aumentar e diminuir a nossa capacidade de armazenar líquido naquele mesmo tamanhozinho, que vai aumentar a quantidade de líquido ali e diminuir, não é a temperatura? Às 6 horas da manhã, quando a temperatura do meu dia está o mais baixo, o que acontece? Naquela minha caixa d'água que eu falei que cabia 1.000 litros, ela só vai caber 1.000, porque está muito frio e ela está diminuindo o tamanho. Ela vai caber 1.000 ou menos do que 1.000. Aí o que acontece? A minha umidade do ar, que é a curva do EA ali, que é a curva de
pressão parcial de vapor d'água, ela está colocando 1.300. E quanto que cabe no meu, naquela temperatura que eu tô? 1.000. O que vai acontecer com esses 300 a mais? Ele vai virar líquido. E ele vai virar líquido em gotículas bem pequenininhas. E essas gotículas a gente vai chamar, quando a gente vê isso, por exemplo, esse fenômeno acontecer numa estrada, por exemplo, a gente vai chamar isso aí de neblina, tá? Então, essa neblina que a gente tem, que acontece? Ela é uma formação que dá de pequenas gotículas de água. Por quê? Porque elas não cabem mais como vapor. A minha caixa d'água ali, ela não permite mais eu ter vapor d'água. Porque ela está no mínimo, ela está com uma temperatura mínima possível. E aí o que vai acontecer quando o vapor d'água chegar ali? Ela vai se transformar em líquido. O comum de acontecer, tá, pessoal, é até o contrário disso. O comum, vamos pensar lá, né? Que a gente está durante o dia, nessa curva lá em cima, vermelha, e aqui embaixo a gente está com a nossa caixa d'água com 1.500 litros de água. 1.500 litros de água. Só que a temperatura está muito alta e na nossa caixa d'água está podendo caber 5.000 litros. O que vai acontecendo durante a noite? Vai esfriando, a nossa caixa d'água vai passar de capacidade de 5.000 para 4.000, para 3.000, para 2.000, para 1.500. Quantos litros de água eu tenho? 1.500. A minha caixa d'água chegou em 1.500. O que vai acontecer? A temperatura vai abaixar tanto que vai diminuir a capacidade do que eu tinha de 1.500 para 1.000. Só que eu tinha 1.500 litros d'água ali. O que vai acontecer com esses 500 na hora que ela baixar a capacidade? Eles vão virar líquido. E a hora que eles se transformam em líquido, eles vão se transformar naquela neblina, que são pequenas gotículas de chuva que a gente vê, que é, por exemplo, o mesmo processo de formação de nuvem, ou quando a gente está em lugares muito altos, né? Porque a gente vai ter muita umidade para a quantidade de água, de umidade que cabe por centímetro quadrado ou por metro quadrado de ar. E isso varia, então, por causa da temperatura. Eu tenho duas formas, né? Duas formas de transbordar essa minha caixa d'água aí, imaginária que a gente está pensando. Ou eu aumento a quantidade de vapor, ou eu diminuo a temperatura. Se eu aumentar a quantidade de vapor, é o que a gente falou, a gente tem uma caixa d'água que cabe 1.000, eu quero pôr 1.300. Eu tenho 1.000 hoje, eu quero pôr mais 300. Não vai caber, vai virar líquido. Ou a gente tem uma caixa com 1.500 litros de água, que é o que cabe, e aí eu, abaixando a temperatura, eu abaixo a capacidade dessa caixa d'água de ter água. E aí o que ela acontece? Esses 500, na hora que eu diminuir a caixa d'água, ele passa a transbordar. E ele vai transbordar fazendo o quê? Se transformando em líquido. Então ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido, virando, por exemplo, a neblina, que é o que a gente está acostumado a ver. Certo? Então, no horário mais quente do dia, a nossa pressão de saturação, que é essa capacidade do ar de absorver líquido, é muito maior, e durante a noite ela é muito menor. E isso tem ligação 100% com a temperatura. Entendido, pessoal? Esse conceito é um pouquinho complicadinho, tá? Qualquer coisa vocês deem uma lida, vocês me mandem, me perguntem, eu tento outra forma de explicar para vocês, tá? Eu fui bastante prolixo aqui, expliquei de alguns jeitos diferentes para ver se vocês conseguem entender como é que funciona a relação da pressão de saturação de vapor d'água e da pressão atual ou pressão parcial de vapor d'água, tá? Que são essas duas curvinhas que a gente tem nesse gráfico de cima lá, ok? Continuando aqui, a gente tem ali a variação no mapa de São Paulo, a variação de umidade que a gente tem no estado de São Paulo aí, por exemplo, né?
Então a gente vai ter no estado de São Paulo diferentes umidades. E a gente vai ver que normalmente onde é comum a gente ter umidade mais alta, tá? Em lugares onde a gente esteja mais perto do oceano, por exemplo, né? Então, se a gente olhar o litoral de São Paulo ali, quase todo o litoral de São Paulo, a gente vai ter uma quantidade de umidade relativa de ar alta. Por quê? Porque ali tem muita água, evapora muito. Então, lembra que a gente falou da questão da temperatura ali, né? Ali a temperatura ela não vai ser menos influente, né? Ela vai ter influência porque no litoral faz muito calor durante o dia, então você tem uma capacidade muito grande do ar de receber umidade, e você tem muita umidade porque você tem o oceano evaporando ali, né? Então você tem ali uma quantidade de umidade muito grande. Conforme você vai indo para o interior do estado, essa umidade vai diminuindo, e conforme você vai indo para o norte do estado, aí, que daí você já vai chegando mais perto do centro-oeste, lá que é onde a gente falou, a gente vai tendo menos umidade relativa aí, ok? E na figura de cima, a gente tem duas curvas ali, que é a curva de umidade relativa, que é a curva azul, o R, e o TS é a temperatura do termômetro de bulbo seco. Um termômetro normal, o termômetro que a gente tem ali para medir temperatura, aquilo é um termômetro de bulbo seco, porque existe termômetro de bulbo úmido, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas o que vai acontecer? Isso é inversamente proporcional, como a gente já tinha falado no slide anterior, certo? A gente tem aí a temperatura, quando a gente tem as temperaturas mais baixas, as nossas umidades relativas são mais altas, lógico, né? Lembra da curva anterior que a gente mostrou ali? É muito semelhante a essa aí. O que acontece é que a gente está falando de umidade relativa, a gente não está mais falando de pressão de saturação. A gente está falando, e não de pressão parcial, a gente está falando de umidade relativa. Conforme a nossa temperatura é menor, a nossa umidade relativa aumenta, lógico, tá? Seguindo aquela ideia que a gente falou anteriormente, a umidade relativa é a quantidade de... Se lembra quando que a umidade relativa nossa ela é alta? Quando a nossa curva de pressão parcial é mais próximo da pressão de saturação, certo? A nossa umidade relativa, nesse caso, é mais alta, certo? Porque a gente vai estar tendo quase que a mesma quantidade de ar. A umidade relativa é a quantidade de ar, de vapor d'água que existe na atmosfera em relação ao máximo que ela pode ter. A quantidade de vapor d'água que existe em relação à quantidade que ela pode ter, isso. Pressão lembra na curva anterior? EA sobre ES. A quantidade quanto que ela pode ter de temperatura, de umidade? Ela vai poder ter 50 de umidade, que essa é a pressão de saturação. Ela pode ter 50 de umidade. Quanto que ela tem? Ela tem 40. Se ela pode ter 50 e ela tem 40, eu vou ter uma umidade relativa de 80%. Certo? Entendido? Se ela pode ter 100 e eu tenho 80, eu vou ter uma umidade relativa de 80%. Tá? Então, a umidade relativa ela é uma conta. É a divisão de EA por ES. Tá? A quantidade que ela tem sobre o que ela pode ter. Certo? A gente não falou que a pressão de saturação é aquela quantidade máxima que ela pode ter. Por isso que a hora que no slide passado ela encontrou a pressão de saturação com a pressão atual de vapor d'água, o que aconteceu? Quando ela ia ultrapassar, a gente transformava em líquido, certo? Então, esse gráfico é muito semelhante ao gráfico passado. O que vai mudar? Que como a gente agora tem uma curva, que é a divisão de um pelo outro ali, certo? E a gente vai ter a outra curva, que é a temperatura. Aí, quanto menor a temperatura, maior a nossa umidade relativa, em geral, e quanto maior a temperatura, menor a nossa umidade relativa. Por quê? Porque quanto maior a temperatura,
maior fica aquela caixa d'água nossa. Então, qual que é a chance que a gente tem de encher ela? Nossa, é muito menor, né? Porque a gente precisa de muita umidade para encher aquela caixa d'água, né? Que a gente transformou ela para 10 mil litros. Como é que a gente faz para encher ela com 10 mil litros? Tem que ter muita umidade para conseguir encher ela. Agora, durante a noite, que ela vai cair de 10 mil litros para 1.000, para 1.000 a gente consegue encher. 10 mil a gente não consegue. Então, a nossa umidade relativa ela vai ser contrária à nossa temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa. Quanto menor a umidade relativa, quanto menor a temperatura, maior a umidade relativa. Ok? Esse também não é um conceito tão trivial. Vocês leiam, tentem entender o que eu falei e qualquer coisa a gente tira as dúvidas aí. Então aí falando matematicamente do que eu havia falado para vocês, que a lei de Dalton diz o seguinte, que a pressão atmosférica ela é a pressão de ar seco, que é o que eu falei para você, que é a soma da pressão de todos os outros gases, seco. Seco quer dizer o quê? Sem vapor d'água. Seco, eu não tenho nada de vapor d'água. Tirando tudo que eu tenho de vapor d'água, qual que é a pressão que esse ar faz sobre a gente? Mais a pressão atual de vapor d'água. Ou seja, quanto que eu tenho de vapor d'água na atmosfera. A soma desses dois, para mim, forma a pressão atmosférica. Tá? Então, é importante a gente saber esse conceito. Porque daí, quando a gente faz esses cálculos, a gente usa só o EA, só essa parte da fórmula aí, que fala pra gente que é a pressão parcial de vapor d'água, tá? Vocês vão encontrar esse nome como pressão parcial, como pressão atual, como pressão momentânea, que quer dizer o quê? A quantidade de pressão que o vapor d'água faz na gente nesse milésimo de segundo, tá? Porque ela varia conforme o tempo, ela vai variando, porque eu vou tendo mais evaporação, menos evaporação, eu vou tendo essa mudança aí do estado da água, aí, então ela vai mudando essa pressão parcial de vapor d'água. É que o nome parcial às vezes pode confundir, né? Então a gente pode usar a pressão atual de vapor d'água, que também é usado. Pressão atual de vapor d'água, então atual é o de agora, certo? É a quantidade de vapor d'água que a gente tem na atmosfera agora, nesse exato momento. E como é que eu calculo essas coisas, né? O EA, normalmente, a gente já tinha visto, né? E como que eu calculo a pressão de saturação de vapor d'água? Ou seja, qual que é a temperatura, qual que é a pressão máxima a quantidade máxima, né? Vamos chamar assim, de vapor que eu posso ter na atmosfera nesse momento. Vai depender do que a gente falou? Temperatura. Olha a fórmula aí. 0,6108 vezes 10 elevado a 7,5 vezes temperatura do ar sobre 237,3 mais temperatura do ar. Isso em graus Celsius, ok? Isso em graus Celsius. Então, se eu fizer essa conta em graus Celsius, eu vou achar que é a quantidade máxima que eu vou poder ter de vapor d'água na minha atmosfera, que é a pressão de saturação. Quanto que eu vou ter a partir desse valor que eu encontrar aí, tudo que eu tiver de EA, se meu EA for maior do que isso, ele vai transformar em líquido, como a gente já tinha falado. Então, a nossa variação aí de vapor d'água vai ser o que eu tenho de vapor d'água na atmosfera, a saturação, o volume de saturação, né? Vou chamar de volume de saturação de vapor d'água na atmosfera, menos a quantidade de vapor d'água que eu tenho atualmente, né? Então, pressão de saturação menos pressão atual de vapor d'água, ok? E aí, quando a gente vai fazer o valor de umidade absoluta, o que é que a gente saber? Quanto que é de umidade que a gente tem agora? Isso é umidade absoluta. Quanto a gente tem de umidade agora na atmosfera? A gente vai fazer o cálculo que é umidade absoluta é igual a 2.168 vezes a pressão atual de vapor d'água, que é o EA, que a gente quer, dividido pela temperatura atual, certo? A umidade específica, que é aquilo que quanto que cabe de umidade na nossa atmosfera, tá? Quanto que é o máximo que ela vai caber de umidade dentro dela, seria
ou a umidade de saturação aí, né? O valor. Seria 2.168 vezes ES, que aí a gente usa pressão de saturação, sobre temperatura. A fórmula é igual, só que um vai usar pressão parcial, outro vai usar pressão de saturação. E como eu tinha dito para vocês, como é que a gente calcula a umidade relativa do ar? Pressão parcial dividido por pressão de saturação vezes 100 aí para tornar isso em porcentagem. Ok? Então, umidade relativa é a pressão atual de vapor d'água dividido pela pressão de saturação. Quanto eu tenho dividido por quanto é o máximo que eu posso ter. E isso, o máximo que vai dar, vai ser 100%, que vai ser quando a meu EA igual ao ES. E aí lembra que eu falei para vocês que o EA nunca vai poder ultrapassar a curva do ES, tá? Porque senão eu vou ter uma umidade relativa mais do que 100%. E aí para a gente é impossível esse momento. Então o que vai acontecer? Quando o meu EA chegar no meu ES, fisicamente o que vai acontecer? Eu não consigo mais ter vapor. O que ele começa a fazer? Transformar vapor em líquido. Automaticamente ele transforma vapor em líquido e aí eu tenho pequenas gotículas de água bem pequenininhas que a gente achava, até então muita gente achava que era vapor, mas não é. É água em estado líquido, que é o caso, por exemplo, de um nevoeiro, né? de uma neblina aí, são pequenas partículas de água em estado líquido, ok? Na Unifal, onde a gente estuda, eu já peguei, talvez vocês já tenham andado na Unifal, lá por ser um lugar muito úmido e muito frio, né? A Unifal tem bastante rio ali em volta, lagos e tal, então tem bastante umidade, muita mata em volta, então é muito úmido e algumas horas do dia, quando você chega na Unifal, eu já peguei de estar andando na Unifal e você tá aquele nevoeiro, né? E você se molha andando, né? Você se molha andando, por quê? Porque as gotículas de água elas são pequenas, mas elas vão batendo em você e vão começando a grudar. Você começa a sentir a água no seu rosto, mesmo parecendo que aquilo é um gás, né? Mas não é aquilo, são pequenas partículas de água, pequenininhas gotículas, e a hora que a gente vai encontrando elas vão deixando a gente úmido, porque vai molhando a gente. Isso é muito comum de acontecer na Unifal. Eu já vivenciei isso diversas vezes na Unifal, principalmente no entardecer, assim, umas 7, 8 horas da noite, que a gente vai ter em dias de inverno com muita insolação, que esquenta, e aí a gente começa a ter muita umidade vindo pro ar. Aí a hora que acontece, de repente, a temperatura em postos, isso é muito comum de acontecer por conta da altitude, né? A hora que você tem o sol, você mantém a temperatura numa temperatura alta. A hora que o sol se põe, automaticamente você cai a temperatura de uma vez. A hora que cai a temperatura de uma vez, é comum você ter essa transformação de umidade para líquido. E aí você tem, então, essa vaporização aí, o processo ao contrário, né, de você tem essa condensação aí do vapor e você transforma ele em líquido rapidamente, e aí acontece isso com frequência lá na Unifal e aqui em Poços também, tá? Mas lá na Unifal particularmente, tanto que quando a gente vai para a Unifal de manhã ou volta muito de noite, meia-noite, 1h da manhã da Unifal, a gente começa a encontrar neblina ali em frente, nas baixadas, principalmente no caminho, ali perto do Bortolã, porque ali tem muita umidade também, e aí a gente vai tendo temperaturas baixas, umidade, tem vapor se transformando em líquido, ok? O orvalho, bom, o orvalho tem essa foto bonitinha aí, né, pra gente. O orvalho aí, ele é muito mais fácil da gente identificar ele como líquido, né, do que a neblina, porque a gente forma essas gotículas aí em cima de uma superfície. Qual que é a diferença dessa gotícula para a gotícula que a gente falou da neblina? Praticamente nenhuma. O que vai acontecer? É que o orvalho ele não se dá na atmosfera, né? no espaço, no ar. Ele vai acontecer aonde? Vai ser essa transformação de gás para líquido em uma superfície sólida. Por quê? Porque essa superfície sólida, ela vai trocar calor com o ambiente. E na hora que ela troca calor com o ambiente, o que a umidade do ar faz? Ela perde energia, certo? Ela perde energia. Ela é gasosa
Então, o que a gente estudou? No gás, a gente tem as moléculas se movimentando de maneira bem mais rápida. A hora que ela perde energia, minhas moléculas começam a andar mais devagar, o que ela acontece com ela? Ela se transforma, muda de estado, de um estado mais excitado para um estado menos excitado. Então, o estado excitado, que é o estado de vapor, para o estado menos excitado, que é o estado líquido. Então, a hora que ela encontra uma superfície e tem essa troca de calor com a superfície, ela forma uma gotícula d'água em cima. Tá? Então, o orvalho ele vai se dar o quê? Quando a gente acorda de manhã, se você tem grama na sua casa, no inverno principalmente, você vai chegar lá, por que no inverno principalmente, pessoal? Por causa da temperatura. Lembra que eu falei que essa proporção de se você transformar água, gás, vapor em água, líquido, ela vai depender da temperatura ser baixa. Então é muito comum no inverno a gente chegar de manhã na grama e a grama tá cheia de gotícula de água, parece que choveu, mas na verdade não choveu, até no chão mesmo. E aonde é muito comum, que acho que todo mundo já viu, é quando você chega no seu carro, né, lá na Unifal ou em outro lugar, você entra no seu carro, tá inteiro embaçado o vidro. O que ele tá embaçado? Na verdade ele não tá embaçado, ele tá com um monte de gotícula de água. Por quê? Esse ar saturado que encontrou a superfície do vidro ali gelada, ou vai trocar calor ali com esse ar que estava num estado mais quente, essa troca de calor vai fazer com que esse ar quente perca calor pro sólido e se transforme em líquido. Então vai formar aquele monte de gotícula ali que parece que pra gente que tá embaçado. Mas na verdade não, são pequenas gotículas de água, né? Como se fosse uma neblina, só que ela ficou parada ali no seu vidro. E ela não escorre, né? Porque ela se adere ali, a gente tem uma questão física ali de ela fica presa ali na superfície, né? Porque ela não tem volume, ela não tem tamanho suficiente para escorrer. Então ela fica paradinha ali, né? Tanto que você vai lá, liga Claro, vai formar por dentro também, vai embaçar por dentro? Muitas vezes vai embaçar por dentro, né? E aí a gente vai ter que ligar desembaçador para aumentar a temperatura, etc e tal, certo? Mas o orvalho é isso. O orvalho é essa transformação também, igual a neblina, só que ele vai acontecer em uma superfície sólida. Essa é a diferença. A hora que ela encontra o ar com bastante umidade, encontrar uma superfície sólida, trocar calor com a superfície, ele vai formar essas gotículas em cima da superfície, tá? Então, lendo aí o que está escrito, a água condensada sobre uma superfície quando a temperatura atinge o ponto de condensação, ou seja, quando a temperatura atinge esse ponto de transformação de vapor para líquido, que a gente chama essa temperatura aí de temperatura de ponto de orvalho, que é a temperatura exata onde a gente vai ter a transformação de gás para líquido, certo? A temperatura do ponto de orvalho é a temperatura no qual o ar resfriado, sob pressão constante, torna-se saturado, que é aquilo que a gente tinha explicado ali anteriormente no caso da neblina. É exatamente a mesma coisa, ok? E aí a gente tem uma temperatura aí, que é a temperatura do ponto de orvalho, que é igual a 237,3 vezes log de pressão parcial de vapor d'água, pressão atual de vapor d'água, dividido por 0,6108, sobre 7,5 menos log de EA sobre 0,6108. Vocês podem ver que essa fórmula ela é muito semelhante à fórmula aqui de cima, tá? A fórmula de pressão de saturação, tá? Por quê? Porque aqui, na verdade, a gente tem, na pressão de saturação, a gente tem pressão de saturação dependendo de temperatura, e aqui a gente quer o quê? Temperatura dependendo da pressão de vapor atual, tá? Então é uma fórmula muito parecida, aquela ali a gente sai, para achar a pressão de saturação a gente precisa da temperatura, aqui para achar a temperatura a gente precisa da pressão parcial, que é a pressão nesse momento que a gente tem de vapor d'água. Aí a gente vai achar a temperatura de ponto de orvalho, que é exatamente essa temperatura, lembra que a gente falou? Vai baixando a temperatura, baixando a temperatura. Chega uma hora que essa temperatura acontece o quê? Ela faz a nossa caixa d'água diminuir ao ponto de
vazar o primeiro líquido que iria vazar, que vai ser, ele não vai vazar, na verdade, porque a gente está falando de vapor. O primeiro líquido se transforma, o primeiro gás se transforma em líquido. Qual é essa temperatura exata dessa mudança de estado? Onde a minha temperatura abaixou ao nível que o próximo, fração de temperatura que ela diminuir, ela vai transformar o meu gás em líquido. Essa temperatura a gente chama de temperatura de ponto de orvalho, que é exatamente onde a minha curva do EA e o ES vão se encontrar. Aonde que qual é a temperatura onde elas vão se encontrar, que o meu EA ia superar o ES, só que ele não vai superar fisicamente, que a gente já sabe, mas qual é essa temperatura? Temperatura do ponto de orvalho. Tá? E aí a gente faz esse cálculo aí para saber qual que é essa temperatura. Ok? Bom, gente, esse é o conceito que a gente tinha para passar de umidade. Tá? Não é um conceito muito simples, tá? Não é um conceito simples realmente. Mais importante do que a matemática é entender esse conceito de transformação, tá? Ela envolve lá uma parte do que vocês já estudaram em fenômenos térmicos, tá? Então lá em física 2, em fenômenos térmicos, vocês estudaram isso aí e é importante rever. E quais são os instrumentos que a gente tem para medir umidade relativa do ar, umidade atmosférica, tá? A gente tem um negócio chamado conjunto psicométrico. O que é um conjunto psicométrico? Se vocês olharem aí no desenho, na figura, quer dizer, vocês vão ver que a gente tem um termômetro, a primeira figura aí, tá? Um termômetro que tem o bulbo seco, que ele não tem nada, que é o termômetro da esquerda, e o termômetro da direita, vocês veem que eles têm tipo um potinho ali, um baldezinho pequenininho, né? Com um paninho. O que quer dizer isso aí, tá? É um termômetro de bulbo seco e o termômetro de bulbo úmido, tá? É o TS e o TU. Aí você pega e faz uma conta. Qual que é a temperatura que o TS está dando e o TU está dando? O TU é o bulbo úmido. Por que a gente tem o bulbo úmido ali? Porque a temperatura ali, ela não vai ser dependente da temperatura que o ar está. Ela vai ser dependente da quantidade de demanda de água, ou seja, demanda de vapor que o nosso ambiente externo tá. Por quê? Porque ela é uma gaze, né? um pano embebido em água, então um pano cheio de água sempre. E essa água, ela vai evaporando, né? E se transformando em umidade. E aí, a hora que ela vai se transformando em umidade, eu vou mexendo nessa temperatura, certo? Conforme eu vou mexendo nessa temperatura, eu vou descobrindo qual que é, então, a temperatura de bulbo seco e a temperatura do bulbo úmido. O que vai acontecer? Quando as minhas duas temperaturas forem iguais, tanto no bulbo seco quanto no bulbo úmido, é o momento onde eu vou estar com o ar 100% saturado. Certo? Eu vou estar com umidade relativa do ar de 100%. Certo? Por que eu vou estar com umidade relativa do ar de 100%? Porque a minha temperatura no bulbo seco e no bulbo úmido é igual. Ou seja, quanto mais perto a temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido tiverem, vai ser maior a minha umidade relativa. Quanto maior a distância entre uma temperatura e outra, menor a minha umidade relativa. Se a gente for olhar matematicamente, aí é simples, né? Pressão atual de vapor d'água igual a pressão de saturação menos A vezes P vezes a temperatura de bulbo seco menos a temperatura de bulbo úmido. O que é A vezes P? A vezes P é uma constante, tá? Se você tiver porque isso aí a gente está falando de um instrumento. Se esse instrumento ele tiver como é que chama? Injeção de ar dentro dele, né? Se ele tiver um processo de ventilação forçada, você usa um dos parâmetros, um dos números ali, e de gama. Se você não tiver essa ventilação forçada, você usa outro parâmetro, tá? Só que, tudo bem, desconsiderando esse parâmetro, vamos pensar que a nossa temperatura de bulbo seco e bulbo úmido é igual. O que ela vai dar? Uma menos outro
ou menos a outra, 0. 0 vezes AP, para mim não interessa qual que é o AP, 0. Então, o meu EA e o meu ES tem que ser igual. Quando que a minha pressão de saturação é igual à minha pressão atual de vapor d'água? A minha pressão de saturação é igual à pressão atual de vapor d'água quando a minha umidade relativa do ar for 100%, certo? Vocês conseguiram chegar nessa ideia? Eu vou ter umidade relativa do ar, de 100% quando a minha pressão de saturação for igual à pressão atual de vapor d'água. Quando uma for igual a outra, o que vai acontecer na minha conta lá? Na minha conta de umidade relativa, quando o EA for igual a ES, 1 dividido por outro igual a 1 vezes 100%, umidade relativa 100%. Então, quando a minha temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido for igual, eu tenho 100% de umidade relativa. Quanto mais próximo temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido, maior a minha umidade relativa. Conforme essa temperatura vai distanciando uma do outro, a gente está falando de 2 termômetros, né? Quanto maior a distância de um termômetro para o outro de temperatura, menor é a minha umidade relativa do ar. Qual mais instrumentos que a gente tem para medir umidade relativa do ar? Aí essa pergunta aqui eu vou fazer principalmente para as mulheres, certo? Mulheres, o que vocês sabem perfeitamente que é muito sensível à umidade? Vou deixar vocês pensarem alguns segundos. Vamos lá. Você acorda, ou você vai sair de noite para encontrar lá o crush e você faz uma chapinha. E aí, a hora que você tá saindo, começa a chover. O que acontece com o cabelo da chapinha? Ele contrai. Então, o que é sensível à umidade? Isso foi um instrumento criado há muitos séculos atrás para medir umidade. E ele usava o quê? Cabelo humano. Então, a gente tem um instrumento que mede umidade chamado higrógrafo de cabelo. E o higrógrafo de cabelo, ele era feito, na princípio, com um tipo de cabelo específico de algumas pessoas da comunidade de um país europeu, porque se sabia quanto que esse cabelo contraía e expandia e contraía conforme a umidade. E aí você colocava, quando você sabia disso, você colocava aquela mecha de cabelo presa em uma tinta, em uma canetinha, e ia rodando aquela canetinha conforme as horas do dia, como se fosse um relógio. E aí, conforme aquele cabelo ele alongava ou espremia ou alongava, né? Ou ele ficava contraindo e expandindo, você ia riscando a curvinha e sabendo qual que era a umidade relativa do ar, tá? Então o higrógrafo de cabelo ele é usado. Hoje você tem parâmetros para você calcular quanto que os cabelos fazem esse processo de expandir e de diminuir, certo? Então você tem higrógrafo de cabelo até hoje feito, só que aí com mechas de cabelo de várias pessoas, né? Não mais só dessa comunidade europeia. Se vocês olharem essa figura aí que abriu para vocês vão ver as canetinhas aqui, certo? E aí vocês vão ver que tem uma mecha de cabelo, tá? Bem ali do lado direito, onde a gente tem aquele negocinho branco com tipo um botãozinho meio vermelhinho em cima, assim. Ali vocês podem ver que tem uma mecha de cabelo presa. Aquela mecha de cabelo é o que vai fazer meu higrógrafo de cabelo pintar aquele papel que está rodando ali num relógio, tá? Ele vai rodando como se fosse um relógio de minuto em minuto e o higrógrafo vai pintando quanto que é a umidade relativa naquele momento. E aí a gente tem hoje, claro, sensores capacitivos que têm capacidade de medir isso eletronicamente, que também são usados, né? E aí a gente tem o gráfico psicométrico, né? Que é um outro mecanismo que a gente tem para calcular pressão de saturação, né?
Então a gente vai ter aí temperatura de bulbo seco, pressão de saturação, para a gente fazer o cálculo, né? Mas a gente já ensinou ali matematicamente. Então você pode até fazer aqui, ó, pegar 20 graus de temperatura de bulbo seco, 20 graus de temperatura de bulbo úmido, que está ali, 25 graus de temperatura de bulbo úmido, e você vai chegar em um valor aí de umidade relativa de aproximadamente 65%, tá? Isso aí você conseguiria fazer também matematicamente com aquilo que a gente falou, tá? E agora só para a gente fazer umidade relativa média do ar, porque quando a gente faz, lembra, em climatologia, tudo que a gente faz, a gente pega 30 anos, e aí a gente faz a média dos 30 anos, a gente faz a média do dia, e aí para a gente depois fazer a média dos 30 anos, como que a gente faz a média de umidade relativa? Quanto que é a umidade relativa do dia de hoje? A gente já viu que essa umidade relativa do dia de hoje, ela vai variar muito durante o dia, né? Então como que a gente faz? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que segue aí os padrões da Organização Mundial de Meteorologia, a gente pega a umidade relativa às 9 da manhã, a gente já falou sobre isso, às 9 da manhã, aqui, por quê? Porque lá em Greenwich a gente faz a coleta ao meio-dia, então aqui tem que fazer 3 horas antes, que é a diferença de fuso, 9 da manhã, a umidade relativa máxima, qual foi a umidade relativa máxima, que normalmente vai ser que horas, pessoal? Lá para umas 6, 7 da manhã, umidade relativa mínima, que normalmente vai ser umas 2 da tarde, umidade relativa mínima, não necessariamente, tá? Eu vou pegar o valor de umidade relativa máxima, o valor de umidade relativa mínima, mais 2 vezes a umidade relativa às 9 da noite. Dividido por 5, é uma média ponderada, para mim achar a umidade relativa. Isso é o mecanismo que se usa pelo INMET. Ou por valores extremos, eu pego a maior umidade relativa do dia e a menor divido por 2, essa é uma média bem simples, e é a média que a gente deve evitar de usar. Ou o registro contínuo, se a gente tem um medidor de umidade, por exemplo, como aquele higrógrafo de cabelo, a gente consegue saber quanto que foi a umidade relativa o dia inteiro. E aí a gente pode pegar, por exemplo, ela de 10 em 10 minutos, a gente vai ter 6 vezes 24, aí uma quantidade enorme, e a gente vai pôr embaixo o número N, que é o 6 vezes 24, somar todas as umidades relativas e dividir por N, vai dar a umidade relativa que a gente quer achar. Tá? Então isso é bem simples, a gente já tinha visto isso em temperatura também, segue o mesmo padrão. Ok? Então, essa foi a aula de umidade. Prestem bastante atenção nos conceitos, até mais do que na matemática, porque os conceitos são um pouquinho complicados. Qualquer dúvida de conceito que vocês ficarem, não hesitem em me perguntar, porque realmente é um pouquinho chatinho de entender esses conceitos. Vocês podem ler no arquivo que vocês têm aí, do nosso material. Vocês podem procurar também outras explicações na internet, em outros sites, em sites de organismos de meteorologia, de agrometeorologia, que vai ter bastante apostila falando sobre isso, livro falando sobre isso, ou qualquer coisa vocês me perguntem que a gente vai tirando as dúvidas, ok? Até a próxima, pessoal. Valeu!